Salve, revestidos! Que a graça e que o amor de Deus inunde o teu coração, tua casa, tua família, tudo que carrega teu nome, tudo aquilo que Deus te confiou por herança, em nome de Jesus. E desde já eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você ama, curte também, que isso vai nos ajudar a saber que se você está gostando ou não. Faz teus comentários lá, tá? Comenta, olha, eu tenho dúvidas quanto a isso, vai comentando e aí a gente vai tentando sanar as dúvidas nas próximas aulas ou mandando um e-mail para você, respondendo ali teu comentário. Mas o que nós queremos é que a palavra de Deus entre no teu coração, faça morada e traga a transformação que você precisa em nome de Jesus. E hoje nós estamos trataremos do tema as mudanças das gerações e o comportamento humano. Essa é a parte 1, porque a parte 2, gente do céu, é a continuação. Se você não assistiu a aula anterior, assiste, porque nós sempre vamos estar voltando um pouquinho naquela aula, trazendo um tema, uma citação da aula anterior, e às vezes você vai ficar meio perdido. Vamos estar unidos, alinhados, não é, para a gente não perder nada, em nome de Jesus. Prepara teu caderninho, canetinha e vai anotando tudo. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças das gerações e o comportamento humano e saber e entender como que é isso. Quem influencia quem? O ambiente influencia as gerações ou as gerações influenciam o ambiente? E como que esse entendimento das gerações vai influenciar a minha vida, vai trazer respostas para as minhas inquietações e pode melhorar o meu comportamento, minha percepção, minha visão de futuro, de sucesso e por aí vai. Então, se prepara que Deus vai falar fortemente ao teu coração em nome de Jesus. Queridos, é fato que de tempos em tempos, gerações, ambientes, economia, governos, todas essas coisas modificam, se alteram. Mas é interessante eu saber que, independente dessa modificação estrutural que nos cerca, inclusive de nós mesmos, nosso eu, ele vai estar sempre se modificando. Coisas que você antes amava, hoje você diz, eu já não amo tanto. Coisas que você não curtia, hoje você passa a curtir. Por quê? Porque nós nos moldamos muito ao ambiente, às situações, às crises, aos traumas. E tudo isso faz com que nós mudemos a nossa opinião, nosso gosto, comportamento, visão, profissão. Então, nós somos sempre assim um ser em constante mutação. Mas a palavra de Deus vai dizer que existe algo que jamais pode mudar. Está lá em Marcos, no capítulo 13, verso 31, vai dizer que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando eu observo esse texto e vou para esse tema, eu fico, poxa vida, então peraí, quem está modificando o quê? Com relação à crença, por exemplo, a nossa forma de culto, de adoração. Eu lembro que quando eu ia para a igreja, era proibido bateria, era proibido violão, guitarra, de jeito nenhum. Tudo era regido ao órgão, ao piano. Lembra, se você é desse tempo, Então tudo era regido muito assim, órgão, piano, aqueles grupos gigantescos adorando ao Senhor. E hoje a gente vê que até nisso houve uma grande mudança. Por quê? Porque as gerações foram se adaptando, foram se modificando, uma mutação constante. E a nossa forma de culto também mudou. Hoje a gente vê trapézio, show pirotécnico, orquestras, equipamentos eletrônicos. Gente, é muita coisa dentro da igreja. Aquilo que antes era pecado, hoje não é mais. Mas quem mudou? A Bíblia ou as pessoas que leem a Bíblia? O que mudou? O nosso entendimento ou Deus se adaptou à nossa cultura? Tudo isso interfere muito no nosso comportamento. Observa o que diz o Salmo 78, verso 5 e verso 6. Diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel.
e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. O que nós estamos percebendo? Será que nós estamos tendo realmente o verdadeiro entendimento de Deus, da sua vontade, dos seus ensinamentos? Ou nós estamos nos deixando levar pela situação, pelos traumas, pelas crises, pelas tragédias, catástrofes, governos, crenças, culturas? Quem de fato está influenciando quem? Quando nós olhamos para esse texto do Salmo, nós percebemos que parece que nós não estamos cumprindo muito à risca esse ensinamento, essa convocação, essa santa convocação de Deus, essa santa instrução de que ensine aos seus filhos e aos filhos depois deles, aqueles que ainda vão nascer, a nova geração, para que eles entendam que existe um testemunho, ou seja, existe uma lei, uma ordem, para que tudo ande bem. E nós não estamos obedecendo essa ordem. E quando nós passamos a desobediência, a nossa mente, ela também entra em choque. Porque as coisas que nós defendíamos antes como verdade absoluta, hoje passa a ser muito relativo. E aquele texto de Marcos capítulo 13, verso 31, ele não fica muito concreto em nossa vida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós nos movemos como se Deus se adaptasse à nossa cultura, ao tempo, à economia, à globalização, à área tecnológica. Deus, ele se adapta, quando na verdade não é assim. As gerações deveriam se adaptar ao ensinamento que Deus deu. E foi isso que fez com que acontecesse algo terrível. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso é em Gênesis capítulo 6. E aconteceu alguns anos depois que Adão e Eva saíram do paraíso. Nós percebemos que desde a saída desse casal de lá, tragédias começaram a acontecer, crises começaram a surgir no coração do homem, assassinato, inveja, morte, competição, uma ação doentia. A humanidade passou a ser gerada em cima de grande competição, guerra, temor, terror, burnout. O burnout começou lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva receberam uma punição, uma sentença. Deus disse assim, olha, a partir de hoje você vai sofrer para ganhar o teu sustento. E o que é o burnout? É o esgotamento físico e mental por conta do excesso de trabalho. Deus já começou desde o Éden dizer, olha, a tua escolha vai gerar consequências graves nos teus descendentes. A tua escolha de vida vai trazer um mal para os teus descendentes. É por isso que o Senhor diz isso que disse no texto anterior do Salmo 78. Ensina aos teus filhos, a fim de que a nova geração conheça os testemunhos, as leis de Deus. Ensina, porque se você ensinar essa geração, ela não vai cair em desgraça. Em Gênesis 6:5 vai nos dizer justamente isso. As consequências da desobediência. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E essa maldade crescente modificou todo o ambiente. E por conta dessa maldade do coração do homem, Deus teve uma atitude drástica, destruir toda a sua criação. Deus aniquilou a criação, tudo aquilo que ele havia criado. Por quê? Porque tinham se corrompido, mudaram a forma original. E isso se repete quando Cristo é crucificado. Jesus, ele foi aniquilado por Deus, porque ali no Novo Testamento, ele estava
simbolizando toda essa aniquilação de Gênesis capítulo 6. Por quê? Porque o pecado da humanidade estava tão grande que Deus precisou destruir tudo. E mais uma vez, por amor a nós, Deus diz, olha, eu não vou destruir de novo, porque ele havia feito uma promessa a Noé. Lembra da promessa? Que nunca mais inundaria a terra. Mas, entretanto, Deus aniquilou o seu próprio filho, porque ele carregou sobre si todo o pecado de toda a humanidade. Então, para não aniquilar toda a humanidade, ele manda o filho e aniquila o filho. A desobediência, a falta de temor, faz com que nós sejamos destruídos, aniquilados nas nossas emoções, os nossos planos, nos nossos projetos. A desobediência a Deus aniquila e destrói famílias, destrói ministérios, destrói negócios, amizades. A falta de observação nos ensinamentos do Senhor causa danos, muitas vezes, irreversíveis. Agora, veja, da mesma forma que Deus, ele orienta para que nós obedeçamos, ele diz que haverá consequências das suas escolhas, ele também age com amor e misericórdia. A Bíblia vai dizer que ele mandou Noé construir uma arca. E ele disse, eu não vou destruir todo mundo, porque em Noé eu achei um homem bom. Noé era um homem justo e bom, temente a Deus. Noé era descendente direto de Enoque, que andou com Deus e foi trasladado, foi levado. E Noé também foi guardado em Deus, porque Deus olhou para ele e encontrou justiça, encontrou verdade. E observe os detalhes do amor de Deus na vida de Noé. Ele diz, Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca a partir do cipreste. E existem algumas características bem interessantes nessa madeira. É como se fosse um pinheiro gigante, sabe? Ornamental. E existe aos montes por aí. Mas ele tem algumas características que são muito importantes e eu quero que você grave cada uma delas. Ela é uma árvore que tem um perfume muito forte e dela é extraído um óleo, um extrato que tem um aroma fortíssimo que serve de essência para outras substâncias, outros produtos. Além disso, ela é altamente resistente às pragas. Não tem praga que derrube um cipreste. Outra coisa, ela é resistente ao apodrecimento. Ela não apodrece. Deus diz para Noé, Noé, constrói a arca de cipreste. Constrói de cipreste, porque Deus, ele quis guardar aquela semente em um ambiente que não iria ser corrompido. Um ambiente de perfume que não apodreceria. Essa mesma matéria-prima foi usada para criar o piso do Templo de Salomão. E o que é que eu percebo com isso? Se você quer andar bem, ande em pureza e santidade. Ande por lugares que não vão apodrecer, nem apodrecer a tua alma. Quando Deus diz para Noé, construa essa arca de cipreste, ele estava gerando ali um ambiente profético, espiritual. E nós muitas vezes olhamos para alguns acontecimentos da Bíblia como sendo acontecimentos naturais, de desordem, desobediência, desastre, punição. Mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela traz revelações profundas de adoração, revelação dos mistérios de Deus contidos no coração de Deus. E Deus revela isso aqui, na criação da arca, quando ele diz a Noé. E quem era Noé? Noé era a semente. Os filhos de Noé eram sementes guardadas e protegidas. As sementes, por exemplo, do cipreste, ele é guardado assim, ó, como está ali na imagem. Dentro deste
casulo, protegido por uma estrutura amadeirada. Você sabia disso? A semente do cipreste é guardada dentro dessa estrutura amadeirada. E Deus diz, Moisés, eu vou te guardar dentro desta estrutura madeirada. Entretanto, esta estrutura, ela tem perfume, ela vai resistir à praga, à punição, ao juízo, e você não vai apodrecer na tua alma e no teu espírito. Porque Deus estava preparando essa semente. Mais uma vez, a Bíblia vai dizer no Salmo 78, anuncie essas leis e esses estatutos às próximas gerações. Sabe para quê? Para que essa geração não venha apodrecer e nem venha apodrecer o ambiente. Observa como nós estamos vivendo um caos cultural. A banalidade, a vulgaridade passou a ser cultura. A cultura da exposição do corpo, do nu. A cultura de músicas regadas por letras pobres, que agridem, que humilham, que colocam a mulher no chão, por exemplo. Pisam na moral, na identidade do homem, no ato sexual, banalizam o prazer que Deus criou. Nós estamos vivendo um contexto de apodrecimento cultural, apodrecimento de uma geração. Por quê? Porque essa geração não está guardada em Deus. É uma geração que está distante de Deus. Agora, o que vem a seguir com relação ao que acontece quando nós estamos fora da proteção? Lembra do Éden, né? Quando Adão e Eva saem da proteção do Pai, a crise se instala na sua vida. A morte, a decepção. Enquanto Noé estava protegido dentro da arca, o juízo de Deus estava sendo manifesto. Observe o que diz Gênesis no capítulo 7, versos 19 e 20. Diz que prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Enquanto Noé e toda a sua família estavam guardados naquele lugar, naquele celeiro de bênçãos que haveria de frutificar futuramente, toda uma geração estava sendo destruída. Todo um povo estava sendo aniquilado. O juízo de Deus estava sobre eles, porque o pecado havia tomado conta. As pessoas haviam se afastado da presença, optaram por seguir e satisfazer profundamente os seus desejos. E o interessante é que o número dessa iniquidade, o peso de morte que se abateu sobre toda essa geração, a Bíblia diz que foi a medida de 15 côvados. Côvado é uma medida de comprimento e equivale exatamente à distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. Isso é mais ou menos 44,4. Na verdade, a Bíblia traz com exatidão 44,4 centímetros. Em Ezequiel, no capítulo 41, verso 8 e 43, verso 13, vai trazer medidas um pouco diferentes. Como assim? A medida do templo, quando Ezequiel estava recebendo a revelação de Deus, ele fala para Ezequiel que era a medida de um côvado mais 4 dedos. Equivale a 51,8 centímetros, mais ou menos. Nesse texto de Gênesis, especificamente, a medida de um côvado, que é da ponta do teu cotovelo até a ponta do teu dedo médio, dá exatamente 44,4 centímetros. E a Bíblia diz que as águas cobriram os altos montes 15 côvados. 15 côvados acima do topo dos montes.
Isso dá exatamente o número de 666. Então, a iniquidade da humanidade foi o número da besta, como nós conhecemos por aí. E o que nós percebemos é que isso não é número de besta, isso é número exato de afastamento de Deus. É número de iniquidade, é número de pecado, de distanciamento. Estava tão grande que o número que cobriu foi esse. O que nós colhemos como fruto de pecado, desobediência e de afastamento da orientação de Deus é a similaridade com Satanás. E tudo que ele tem, ele vem roubar a nossa identidade, roubar a nossa paz e nos afastar de Deus. E o peso desse pecado, o pagamento desse afastamento, é isso que nós vemos no dilúvio. Um peso de morte de 666 à medida de iniquidade da humanidade, que é 44,4 multiplicado por 15 côvados, dá 666. Agora, o que Deus está falando com a gente? Se você se distanciar de mim, o peso da iniquidade recairá sobre a sua vida. Quanto mais distante de mim, maior será o preço. Agora, o que aconteceu depois? Observa que quando Noé estava guardado, dentro dessa estrutura, enquanto ele estava ali, beleza, tudo maravilhoso. Mas a partir do momento que ele também sai deste ambiente, ele é levado para um cenário muito tenebroso. Isso aqui é um mapa mental das gerações que vieram depois do dilúvio, dos descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Talvez não dê para você enxergar completamente. Se você precisar, me fala que eu te envio esse mapa, tá? Mas isso aqui é um mapa mental geralzão do que aconteceu com a descendência de Noé. Eu quero que você navegue comigo agora nesse mapa mental resumido das tribos de Sem, dos descendentes de Sem. Os semitas, ou seja, o povo judeu, o povo de Israel, basicamente essa é a estrutura de todo o povo de Israel. É daqui que descende todo o Israel que nós conhecemos na palavra de Deus. E eu quero que você observe também essa linha, esse traço linear traçado por vermelho, Quero que você observe isso aqui. Arfaxade, que foi um dos descendentes de Sem, ele gerou a Éber, que é pai dos hebreus. E os hebreus, eles foram assim denominados até Jacó. Depois de Jacó, eles passaram a ser chamados de israelitas, ou seja, povo de Israel, e não mais povo hebreu. Éber gera Peleg, Peleg gera Tera, Tera gera Abrão, Naor e Arã. Abrão casa-se com Sara. Sara gera Isaque, que casa com Rebeca, e daí vem Esaú e Jacó. Essa é a linha traçada por Deus para a frutificação das tribos de Sem. Só que no meio do caminho houveram jeitinhos. Quando uma nação, quando um povo começa a dar jeitinhos no seu contexto e foge daquilo que Deus havia ordenado, o caos começa a se instalar nessa nação. Observa que nesse cenário todo aí, o que mais se destaca é o povo de Abraão, Abraão, nosso pai na fé, que recebeu uma promessa de Deus, que Deus dele, com Sara, geraria uma grande nação, grande, numerosa, incontável nação. E eles não esperam o cumprimento da promessa. E quando eles não esperam, e por não esperarem o cumprimento da promessa, entram num acordo, Sara e Abraão, e Sara faz o quê? Dá a sua serva Agar para coabitar com Abraão. E Abraão, dessa união com Agar, gera Ismael. Mas Deus não tinha dito que a descendência de Abraão viria com Agar, mas com Sara. E o que foi que aconteceu depois? Desse jeitinho, desse arrumadinho geracional, surgiu um dos maiores inimigos do povo de Israel. O povo ismaelita, que até hoje vive em conflito, porque eles entendem que eles são os primogênitos. Ismael é o primogênito e não Isaque. O que acontece depois? Não satisfeitos, Abraão vai
tem um relacionamento com Quetura. E alguns livros vão dizer que Quetura é a própria Agar que volta à convivência com Abraão depois que Sara morre. Mas que fique claro que são suposições e para alguns suposições historicamente comprovadas. E dessa união de Quetura com Abraão nasce o Midian. E daí vem os midianitas, outros grandes inimigos do povo de Israel. O que nós percebemos? Percebemos que quando uma nação, quando uma geração foge do propósito, foge do ensinamento, do discernimento que Deus dá, ele entra em desgraça, guerras internas, externas, terrores, tumultos. Por quê? Porque tudo começa quando nós fugimos da vontade de Deus. Começou no Éden e está se propagando até hoje. O que nós vemos aí também dessa descendência primeira, linear, aí de Abraão, né, com seus irmãos, nós vemos Arã, que gera Ló. E Ló sai de Sodoma e Gomorra, acontece aquilo tudo, que surge a partir daí. As filhas dele dão um jeitinho, embriagam o pai com a desculpa de que, não, como é que vai ser? O nosso pai não vai ter descendente no nome dele, porque nós não temos marido e morreram todos. O que a gente vai fazer? Estamos sozinhos no mundo. Vamos gerar descendentes para papai. E como é que eles geraram? Embriagaram o próprio pai, tiveram relações sexuais com o pai e as duas filhas geraram dos pais. E dessa geração vieram os moabitas e os amonitas, Moabe e Amon. E esse povo, esse grupinho aí, se tornaram também inimigos de Israel. Israel não reconhecia que eles eram filhos de Abraão, porque eram filhos de incesto, e se tornaram inimigos de Israel. Quando nós vamos para Isaac, né, o cumprimento da promessa, em Isaac com Rebeca, nasce Esaú e Jacó. A Bíblia vai dizer que Deus já havia revelado para Rebeca que dentro da sua barriga já existiam duas nações que competiam entre si e que o filho mais novo dominaria, governaria sobre o filho mais velho. Mas Sara deu um jeitinho, apressou o processo e faz o quê? Cria um ambiente, um cenário para que o filho mais novo, Jacó, recebesse a bênção da primogenitura e trazendo com essa atitude divisão entre os filhos, inimizades, rixa. Dos filhos de Esaú vieram os edomitas, ou é o povo de Seir ou Edom. Você vai encontrar as duas terminologias na Bíblia. É a mesma pessoa, né? Edom e Seir é o mesmo povo, mas você vai encontrar com mais frequência os edomitas, que se tornaram arques inimigos do povo de Israel, que são descendentes de Esaú. Agora imagina tudo isso aí. Jacó, mais para frente, cria as 12 tribos de Israel, né? Porque Jacó encontra-se com Deus, Deus muda o nome, muda a sorte, ele vira príncipe de Deus, vira Israel, e dele vem 12 filhos. Esses 12 filhos, tinha um filho que não era muito bem visto, que era José, e os outros que fizeram, armaram para José. Joga José, vende José para os mercadores. Que mercadores eram esses? Ismaelitas, que já tinham se aliançados com os midianitas. A Bíblia vai dizer, os filhos de Jacó vendem José para os ismaelitas e os midianitas, que eram um povo mercantilista, faziam muito mercado. E pegam José, levam para o Egito, e daí acontece tudo aquilo que nós já sabemos, que o povo, os irmãos de José, vão para o Egito buscar guarita, e José acolhe todo esse povo, e a partir daí, esse povo, com anos depois que José morre e tudo mais, se torna escravo do Egito. Foi assim que esse povo passou a ser escravo do Egito. Agora, como entender a desobediência ou as crises que acometem as nações? Simples. Quando o povo se afasta da linha traçada por Deus, quando esse povo começa a dar jeitinhos, o caos se instala. Agora, quem são esses que dominavam o Egito? São os cananeus.
que é o outro filho de Noé, que dominavam todo esse território egípcio e toda a planície de Canaã. Toda a planície de Canaã. E eu quero destacar aqui alguns pontos interessantes. De Cã vem Nimrod, que a Bíblia destaca como o famoso caçador. E Nimrod foi o pai de Babel, o pai da Babilônia. E foi ele também que edificou Nínive, a Nínive de Jonas. Foi Nimrod. Agora, observa como são essas nações que vieram da descendência de Noé. Como eles se distanciaram, como eles se afastaram. De Cã também vem os filisteus, inimigos mortais de Israel. Como assim? Queridos, entendamos com tudo isso. Mais uma vez eu quero que você grave, não se afaste de Deus, não se afaste do cipreste, do lugar de segurança, do lugar onde a semente não apodrece. Não se afaste porque gera morte. Daí também vem os cananeus. Agora, hoje, contextualizando, sabe quem são esses? De Cuxi, nós temos hoje a Eritreia, nessa ordem, temos o Iêmen, a Arábia Saudita, Etiópia, Somália e a Síria. Povos que hoje, por exemplo, a Somália, o Iêmen, a Eritreia, são um dos maiores perseguidores dos cristãos no mundo. Estão no ranking dos maiores perseguidores. A Somália, do mesmo jeito. Vieram de quem? De Cã. Basicamente, de Cuxi, Nimrod, Babel, Babilônia. De Misraim, Cairo, Egito, Creta, Chipre. De Put veio a Líbia e possivelmente nós vamos encontrar escritos que vão dizer que vieram também os países asiáticos, como a China, Japão e Índia, descendentes de Put. E, no geral, daqui nós vemos a materialização, ou seja, o Estado de Israel hoje ocupa o território de Canaã, porque quando o povo de Israel avançou, lembra que Josué vai conquistar a terra de Canaã, eles vieram conquistar essa terra aqui. É nesse território aqui que Israel lidera, tem o seu pedaço de chão. Israel, Líbano, Turquia, Síria. Israel, Líbano, Turquia e Síria. Todos coabitam neste território de Canaã. E todos os Líbanos, Turquia e Síria não se dão muito bem com o povo de Israel. Agora observe os descendentes de Jafé. Na atualidade, eu trouxe algumas nações que se destacam. E um texto que chama muita atenção na Bíblia, que está em Gênesis, no capítulo 9, verso 27, que diz: engrandeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Isso aconteceu porque Cã viu a nudez do seu pai, Noé. E por conta disso, Cã foi amaldiçoado, enquanto que Jafé e Sem foram abençoados, porque cobriram a nudez do seu pai sem sequer olhar o corpo do seu pai. Porque ver a nudez do pai, nessa cultura, é um pecado horroroso, terrivelmente, que precisava ser condenado. Então, nesse momento, em Gênesis capítulo 9, Noé lança essa palavra de bênção e maldição. Os descendentes de Jafé, eu destaquei algumas nações, mas são várias, mas destaquei algumas de acordo com alguns escritos, estudos, enfim. Gomer, ele gerou Armênia, Geórgia e Alemanha. A Alemanha subjugou o povo de Israel, o povo judeu, e houve o holocausto, o nazismo, com o holocausto e tudo mais. Essa palavra de Gênesis capítulo 9, verso 27, também se concretizou nisso, quando Deus disse: Cã lhe seja servo. Cã, lembra que o território de Cana, o território de Canaã, foi habitado por Israel com a conquista? E até hoje o povo de Israel habita todo esse território?
Canaã lhe seja servo. Israel também passou a ser servo da Alemanha durante o período nazista. E essa palavra se concretizou. O que nós vemos também, Magog, ela gerou Irlanda e Hungria. Madai, o Irã. Javã, a Grécia. Tubal, Portugal e Espanha. E alguns escritos vão trazer que Meseque gerou a Moscou, tá? Não na mesma, próximo, né? Alguns poucos anos depois, mas os descendentes de Meseque geraram Moscou. E os nativos americanos foram gerados por Tira. Agora, observa o amor de Deus como é tremendo. A Bíblia diz aqui, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, ou seja, habite ele na casa de Israel. E quem é esse povo? Esse povo é o povo gentil. É aquilo que está na Bíblia em João capítulo 1, versos 11 e 12, que diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos esses, não só esses, como os outros demais gentios, nações gentias, que Paulo foi, pregou em suas viagens missionárias, o evangelho chegou até nós, chegou na Inglaterra, chegou no Brasil, nós somos esse povo gentil, o povo que andava em trevas, viu grande luz, então habite eles nas tendas de Sem, habite ele no meio do povo escolhido. É isso que Deus quer mais uma vez, nos atrair de volta à sua essência, porque o que nós vimos foi, quando nós, geração, povo, civilização, passamos a andar de acordo com a nossa vontade, nós atraímos para a nossa vida desgraça, desordem, seja física, mental, emocional, econômica, financeira, a desordem se instala, o caos se instala. Sacrifícios, quantas nações não sacrificam seus filhos até hoje? Existem tribos brasileiras que fazem isso, porque eles não olharam os estatutos nem os regimentos. Agora, vem uma pergunta muito interessante de Jó, capítulo 8, verso 8. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. O que é que você tem aprendido com a queda? O que nós vimos aqui foram muitas quedas. O que nós temos aprendido é que o distanciamento de Deus é que tem feito o povo cair. O que nós temos aprendido é que quanto mais longe da vontade de Deus e do plano que Ele traçou para nós, mais doentes nos tornamos. Uma geração que não conhece a Deus, ela não pode prosperar. Uma geração que não conhece a Deus, ela não tem equilíbrio, ela vive em constante guerra, disputa, oscilação. E essa geração sou eu e é você. Quanto mais distantes dos planos de Deus, mais doentes ficamos. Observe ao seu redor. Observe tudo que a Bíblia diz. Como as nações procederam. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio, no capítulo 28, que as bênçãos vão nos seguir quando nós formos fiéis. Mas se nós formos infiéis, nós atrairemos para nós maldições. O que você deseja para a sua vida? Nós vimos aqui um panorama. Desde a nossa primeira aula, nós temos visto panoramas do que pode afastar o homem do sucesso. O que pode trazer doença mental, o que pode trazer desequilíbrio, crise na nossa identidade, no nosso conceito de existência. Então, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é aprendermos com os erros que cometeram os nossos pais, os nossos antepassados. Aprendermos com os nossos próprios erros. E eu tenho certeza absoluta que nesses erros está escrito afastamento da vontade de Deus. Esse é o dia que Deus nos chamou de volta. Esse é um dia que Deus está nos chamando de volta ao resgate. E o desejo dele é que nós
estejamos dentro dessa arca de cipreste, onde existe perfume de santidade, onde lá nós resistiremos sim às tentações e as pragas não nos alcançarão. E lá, nesse lugar de segurança e refúgio, nós não apodreceremos a alma. Esse é o desejo de Deus. Esse sempre foi o desejo de Deus. Que nós estejamos guardados em sua gloriosa presença, em nome de Jesus. A nossa oração é que o Espírito de Deus convença você dos próximos passos e que você ande seguramente nos caminhos do Senhor. E mais uma vez, eu quero te pedir para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, compartilhar com as pessoas que você ama, assista várias vezes, tire suas dúvidas, acompanhe-nos em nossas redes sociais, Face, Insta, e eu tenho certeza que grandes coisas Deus também vai realizar na tua vida. E visita o nosso site revestidos.org e saiba como nós podemos te ajudar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e se prepare para os próximos encontros, porque eu sei que Deus vai falar contigo. Que Ezequiel 47, verso 9b, seja uma realidade na tua vida, em nome de Jesus, porque lá está escrito, e tudo viverá por onde esse rio passar, o rio de poder, de vida e de renovo está passando por aí, em nome de Jesus.